Imagine que você conhece uma pessoa que é extremamente sensível nas discussões, por exemplo, do meio ambiente, dos direitos humanos, das liberdades individuais, das culturas, artes e ciência. Uma pessoa empática, carismática e que sempre está do lado certo da história. Você não queria que essa pessoa fosse a sua melhor amiga? Você não ia adorar esta pessoa? Não! Se você for um norte-americano médio, o cidadão de bem estadunidense. Porque aí você vai detestar este ser humano ou esta criatura. Sim! Lisa Simpson, que é uma das personagens mais bem construída, mais sensíveis, inteligentes da série. A Lisa Simpson é simplesmente a personagem mais odiada da série. É incrível, né? Ou nem tanto. Na verdade faz até um certo sentido se você pensar o que é o cidadão de bem mundial. Ou pelo menos o norte-americano e até o brasileiro. Fica aí que eu vou falar mais desse assunto. Eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém. Mas sabe que não é ninguém? Sabe que não é ninguém? Esta bela jovem amarela de cabelos espetado, que é o assunto do vídeo de hoje. Perceba, meus amigos, nós nunca podemos subestimar a mídia na qual chega a informação. Pera aí, ficou esquisito? Só querendo dizer que a gente não pode desenhar. Se você recebe um ensinamento, uma lição, ou aprende algo, seja um livro de literatura, um livro acadêmico, ou seja numa história em quadrinho, em um desenho, que seja, não importa qual linguagem te chega a informação, importa a qualidade dessa informação, se ela é coerente, se ela é correta, se ela trabalha com bom senso. É bom falar isso antes de começar o vídeo, porque as pessoas subestimam muito algumas linguagens não tradicionais. Por exemplo, hoje a gente vai aprender como o mundo poderia ser melhor através de um desenho, que é os Simpsons. Mas muita gente poderia desenhar, é só um desenho, é um desenho de humor absurdo. Olha só esses humores ridículos, absurdo e pastelão. Pra que eu vou prestar atenção nisso? Eu só quero aprender aqui nesse livro acadêmico. Calma, eu já fiz um vídeo sobre isso. Você pode aprender onde menos espera coisas valiosas como filosofia, sociologia, política. E os Simpsons trabalha com filosofia, sociologia e política. Ele mastiga para que qualquer um consiga compreender. Qualquer um não, né? Mas pelo menos alguém que se esforça a ter mais de 2 neurônios em funcionamento. É importante deixar claro. Mas antes de falar especificamente da Lisa, né, mais profundamente, e tentar aqui refletir por que será que o cidadão de bem, o cidadão comum norte-americano detesta essa personagem, porque foi feito uma pesquisa dos personagens mais adorados e odiados da série, e por incrível que pareça, uma série que tem personagens horríveis, com vícios tenebrosos, tem vilões escabrosos, por exemplo, o Sideshow Bob, Montgomery Burns, pessoas detestáveis. Eles elegeram uma das protagonistas, uma das pessoas mais gente boa de Springfield, como a personagem mais detestável. Não é porque a personagem é mal feita, mal construída, etc. Muito pelo contrário, é uma das personagens que está mais claramente, nitidamente, as construções, por exemplo, culturais, as vocações, as construções mentais da personagem, os efeitos psicológicos durante a série, como que causa, consequência, etc. Uma das pessoas mais bem construídas, é um dos personagens mais bem construídos, melhor dizendo, na série, e mesmo assim é um dos personagens mais odiados. Mas calma, a gente vai chegar lá. Primeiro vamos falar sobre o humor da série, que é um humor sarcástico, cheio de ironia, um humor extremamente crítico e ácido. Simpsons é o tipo de série que, se você não tiver referência e não tiver senso crítico, você não vai sacar pelo menos 70% das piadas. Piadas irônicas, quando personagens, por exemplo, falam coisas absurdas, e você tem que entender que a série está ridicularizando esta fala absurda. Não é um tipo de piada que alguém vai chegar e falar assim: olha, o que você está falando é um absurdo, é ridículo. Muito pelo contrário, o personagem dirá algo absurdo, algo ridículo, e você tem que sacar que na situação, no contexto ali, aquela fala é absurda. Aí que está o humor crítico. Muitas pessoas não entendem ironia. Aliás,
Isso é um fato. O brasileiro é péssimo em interpretação de texto, é péssimo em entender sarcasmos e ironia, seja em qualquer linguagem artística, seja literária, seja em charge, filmes ou, no caso, em um desenho. E eu posso falar com propriedade porque eu fiquei mais de 10 anos fazendo tirinha na internet e o meu humor também é cheio de ironia, sarcasmo, esse humor ácido e crítico que você precisa sacar qual é o foco da piada, da crítica, porque não tá óbvio, por exemplo, um personagem falando uma coisa absurda e você tem que entender pelo contexto da construção da tirinha, quanto ele está sendo ridículo, sem precisar ter um terceiro elemento na própria tirinha apontando esse ridículo. Eu fui muito mal interpretado, criticado por pessoas que não entenderam que eu estava criticando aquilo e não reforçando. E dessa vez não é a minha comunicação que estava em defasagem, com defeito, eu não consegui me comunicar claramente que essa ironia, esse era o foco, porque outras pessoas com um pouco mais de sagacidade e senso crítico sacaram a crítica, tanto que eu não fui cancelado, mas era preciso ficar fazendo textões, explicando e contextualizando para as pessoas que têm essa capacidade de interpretação. E se eu, um renomado ninguém, já sofria com isso, se imagina os autores dos Simpsons, né? Um desenho mundialmente conhecido, o quanto eles devem ter sido bombardeados por crítica e cartas de gente que não entendia ironia e sarcasmo. É um humor difícil. Aliás, eu lembro de uma situação perfeita que eu vi esses dias no YouTube. Tem uma musiquinha que eu acho até grudenta na cabeça, que é uma musiquinha dos Simpsons ridicularizando emendas, né? Os caras que fazem emenda para mudar a Constituição. Que existia um desenho dos anos 70 que tentava ali catequizar as crianças dos Estados Unidos sobre política, falando sobre como é legal emenda para mudar a Constituição. E claro, os Simpsons sendo os Simpsons, pegou esse desenho e fez a paródia no próprio episódio. Aí ele toca a musiquinha lá dele falando de emenda e tal. E tem uma hora que ele fala assim, porque se não quiserem aprovar essa emenda, eu vou acusar tal senador de ser gay. A crítica era, eles são tão homofóbicos, os Estados Unidos é um país tão homofóbico, que você pode acusar alguém de gay como se isso fosse ofensa. E o político, se ele for acusado de gay, ele vai ficar assim, tão preocupado que ele vai fazer qualquer coisa para que não receba essa acusação. Essa era a crítica dos Simpsons, como essa sociedade é cínica, é homofóbica. Mas nos comentários do YouTube já tinha gente falando assim, nossa, falando exatamente nesse trecho, hoje em dia não poderíamos usar essa piada. Ou seja, o cara não entendeu que os Simpsons criticava a hipocrisia de se ainda usar gay como ofensa. O cara entendeu que a piada era chamar o outro ofensivamente de gay e hoje em dia não poderia fazer. Então, só tô dando esse exemplo para você sacar como que a inteligência média do norte-americano não é tão superior à inteligência média do brasileiro. Ambos são muito burros nesse sentido. E aí temos a personagem Lisa Simpsons, aquela personagem tão adorada, meiga, carismática e com discursos políticos, a pessoa que se posiciona sempre do lado certo. É claro que o norte-americano vai sentir ojeriza pela personagem, vai sentir raiva, rancor, ranço, porque a Lisa Simpsons demonstra de maneira simplificada e realmente desenhada o quanto estúpido e preconceituoso é o cidadão médio. Por exemplo, toda hora tem a dinâmica do Homer Simpsons com a Lisa Simpsons. O Homer fala comentários preconceituosos, estúpidos, bizarros, e a Lisa Simpsons está lá com uma voz da razão, com uma única coisa lúcida nesse desenho, cheio de absurdos, do tipo, pai, você está sendo preconceituoso, pai, você está sendo ridículo, pai, você está sendo escroto. Ou seja, o norte-americano médio que estava assistindo Simpsons e se divertindo, adorando os comentários estúpidos do Homer, se sentindo representado, provavelmente falando assim, isso aí, Homer, é isso aí, manda real. Aí chega lá a personagem chata e corrige. O americano odeia se sentir criticado. Por incrível que pareça, Simpsons que é um desenho que critica tanto o norte-americano, mas ele não saca na maioria das vezes. Ele não percebe que o Homer é uma paródia do obeso, obtuso cidadão médio ali. Não percebe a crítica que é feita a ele mesmo. Pelo contrário, ele ri, se esbanja de rir
uma caricatura dele mesmo sem sacar essa referência. E como a Lisa Simpson deixa sempre claro quanto estúpido e ridículo está sendo seu pai por ser preconceituoso, ignorante, etc. Aí o norte-americano saca que aquele pensamento que ele achava que o Homer estava reforçando, na verdade era uma crítica. Aí ele não percebe que o Homer está sendo estúpido e ele também. Ele acha que é a Lisa que está sendo chata, é a Lisa do mimimi. É tão claro quanto, sei lá, esse céu azul que nos... que nos cobre, é tão claro quanto o céu azul brasileiro do cidadão de bem, cidadão médio que fica aí na internet falando que tudo é mimimi, essas minorias estão muito chato, o mundo tá chato, politicamente correto. Cara, Simpsons faz mais de 30 anos que está refletindo uma coisa que tem hoje em dia na nossa internet. Sempre que é o pessoal politicamente correto, o pessoal das minorias, dessa esquerda progressista enchendo o saco, deixando o mundo chato. Ou seja, o Homer Simpsons é a maioria desses comediantes reiaça brasileiro, tipo um Danilo Gentili da vida, e a Lisa Simpsons é aqueles outros comediantes que eu não preciso ficar citando, ou pelo menos a voz arrasou na internet dizendo: cara, você não deveria ficar fazendo esse tipo de piada machista, homofóbica, racista nos dias de hoje, o mundo evoluiu. Às vezes entenderam? Assim, é tão pedagógico perceber o quanto um desenho pode expor ao ridículo preconceitos, e ainda mais bizarro perceber que pessoas não percebem que o desenho ironiza e critica isso. Pelo contrário, eles focam o seu ódio na personagem que literalmente desenha o quanto eles estão sendo equivocados. E quer saber? Só o fato da Lisa Simpson ser a ranheta, a mimimi, a que expõe o cidadão de bem ao seu ridículo, ainda me faz ser mais fã da personagem. E você? Qual personagem dos Simpsons você mais detesta e qual personagem dos Simpsons você mais ama? Como eu disse no começo do vídeo, é muito irônico que, por exemplo, um serial killer, um psicopata como o Sideshow Bob é menos odiado que a Lisa Simpsons, que um representante do capitalismo obsceno, nem é selvagem, é quase perverso como o Sr. Burns, que massacra os pobres, que defende uma plutocracia, um cara daquele naipe, um péssimo patrão, que um cara desse seja menos odiado que a menininha meiga, fofa de QI elevado, de discussões sólidas sobre direitos humanos, meio ambiente, direitos civis, que seja, cultura, arte. Essa personagem que praticamente é a semente do bem do desenho, que traz lucidez em algum momento, seja mais odiada que os nitidamente vilões que literalmente matam pessoas. Veja como é que essa discussão sobre o caráter malvado do cidadão de bem, fascista e ditatorial não é um exagero, não é um mimimi, não é uma coisa, não é uma retórica que a esquerda progressista utiliza para criticar essa classe média. Na verdade, com simples desenhos e com a adoração de certos personagens e ódio a outros, meio que ilustra de verdade como esse pensamento da classe média é estupidamente nocivo. Vocês percebem que eu estava me despedindo e acabei fazendo mais um parágrafo de argumentação. Eu também não tenho lá muita coerência na hora de construir os vídeos. Abraço, até mais. Assine o meu canal, eu sou um cara muito legal. Curtam também as minhas redes sociais.